Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de anatomia músculo-esquelética. Nós vamos agora focar no estudo da anatomia do membro superior, do esqueleto do membro superior. Então, sem mais delongas, vamos começar falando sobre o cíngulo do membro superior. O que seria o cíngulo do membro superior? A parte radicular, ou seja, a raiz do membro superior. Por onde ele se origina. Então nós temos dois ossos principais que compõem o cíngulo do membro superior. São eles a escápula, certo? E a clavícula. Escápula e clavícula, ok? São os dois ossos que compõem o cíngulo do membro superior. Então o membro superior ele é dividido em duas partes. Cíngulo e a parte livre, ou seja, a parte radicular e a parte livre. A parte radicular composta pela escápula e clavícula e a parte livre composta pelo húmero, em vermelho, pelo rádio e ulna, aqui em verde, formando o antebraço, os ossos do carpo, metacarpos e falanges, tá? Então, mais uma vez, parte radicular formada pela escápula e clavícula, parte livre formada pelo húmero, rádio e ulna, carpos, os ossos do carpo, tá? Metacarpos e falanges. Vamos começar então falando sobre o primeiro osso da parte radicular do membro superior. Seria a clavícula. Então vejam só. A clavícula ela é dividida em duas faces. Eu tenho primeiro a face superior, certo? Que é essa que vocês estão vendo. Detalhe, eu coloquei essa clavícula aqui na imagem em uma posição anatômica, certo? Então, a gente tem aqui o lado de articulação com o membro superior e a gente tem aqui o lado de articulação com o externo, tá? Então aqui a gente tem a superfície, ou seja, a face superior da clavícula. Quando a gente olha por baixo, ó, a gente vai ter outras estruturas anatômicas e essas estruturas anatômicas estão na face posterior da clavícula. Vejam só, a clavícula é uma estrutura que medialmente se articula com o osso externo e lateralmente se articula com o osso húmero, certo? Ou seja, nós temos também duas extremidades nesse osso. Nós temos a extremidade external e a extremidade acromial. Extremidade external é a extremidade que vai se articular com o externo, tá? Externo com S, tá? E a extremidade acromial é a extremidade que vai se articular com o acrômio da escápula, certo? A gente vai falar dela já já. Então, na extremidade external, nós temos aqui em azul um acidente anatômico que é exatamente o ponto de articulação da clavícula com o externo. Então, isso aqui a gente chama de face articular external, ou ainda faceta articular external. Da mesma forma, a gente também tem uma faceta articular acromial, certo? É exatamente o ponto de articulação do acrômio com a clavícula e do externo com a clavícula, certo? Observando a face superior da clavícula, nós temos, não temos muitos acidentes anatômicos, né? Mas temos aqui o tubérculo deltoide, é uma saliência aqui próxima da extremidade external, da extremidade acromial, tá? A gente chama essa saliência aqui de tubérculo deltoide, tá, ok? Indo para a face inferior da clavícula, nós temos mais alguns ligamentos, tá? Vamos visualizar esses acidentes anatômicos, tá? De medial para lateral. Então percebam, nós temos aqui uma cor mais arroxeada, né?
a impressão do ligamento costoclavicular. Ou seja, é um ligamento que vai estar unindo, tá, a clavícula com a primeira costela. Então, costoclavicular, certo? Nessa linha aqui, ó, rosada, é uma depressão que existe na clavícula, que é o ponto de fixação de um músculo conhecido como músculo subclávio. Então a gente tem aqui o sulco com S-U-L-C-O, sulco do músculo subclávio, ok? E temos aqui também a inserção de dois ligamentos importantes também que ajudam na estabilização da clavícula, que é o ligamento conoide e o ligamento trapezoide. Então, cada um deles, o ligamento conoide, ele vai deixar uma marquinha aqui, ó, na clavícula, certo? E o ligamento trapezoide também deixa, só que a marca que o ligamento trapezoide deixa é em forma de uma linha. Então aqui a gente chama de linha trapezoidea. Linha trapezoidea, certo? Logo depois da linha trapezoidea, a gente tem o tubérculo conoide. E logo depois do tubérculo conoide, a gente tem o sulco do músculo subclávio. Saindo do sulco do músculo subclávio, a gente vai ter aí a impressão do ligamento costoclavicular, certo? Então, rapidamente, a clavícula, para que vocês conheçam, é um osso pequeno, não tem muitos acidentes anatômicos, mas é importante que vocês saibam esses detalhes, ok? Vamos agora conversar sobre a escápula. Então essa aqui é a nossa querida escápula, certo? É um osso que fica na região posterior, no dorso do nosso corpo, tá? Ele se articula anteriormente com as costelas, é uma articulação que a gente fala que é uma articulação falsa, né? Forma, no caso, a articulação escápulo-torácica, porque é a articulação da escápula com a caixa, com o gradil costal, com a caixa torácica, tá? Então, anteriormente, ele se articula com a caixa torácica, tá? E lateralmente se articula com o húmero, para formar aí a parte livre do membro superior. Também se articula no seu acrômio, nessa região aqui, ó, com a clavícula que a gente viu agora há pouco. Tá? Então vamos começar delimitando essa escápula. Bem, a escápula possui duas faces, tá? Nós temos aí uma face anterior, certo? Que é essa que vocês estão vendo, uma face anterior. Uma face posterior, que é tudo isso aqui, tá? E possui também 3 margens. Quais são elas? Vejam, vamos colocar aqui na posição anatômica, tá? Vejam só. Concorda comigo que daqui, saindo daqui, ó, dessa região, vai vir o braço, não é? Então essa região toda aqui eu posso ter certeza que é uma região lateral, né? Logo, toda essa margem azulzinha que vocês estão vendo aqui, eu vou chamar de margem lateral da escápula, certo? Já essa outra região do lado oposto da margem lateral, eu vou chamar de margem medial da escápula, tá? E aqui em cima, margem superior. A margem superior da escápula, ela inicia na junção da margem superior com a margem medial, que é essa região aqui, ó. Esse ângulozinho formado aqui em cima, eu vou chamar de ângulo superior da escápula. Já esse ângulo aqui de baixo, eu vou chamar de ângulo inferior da escápula, certo? Então, relembrando, face anterior, face posterior, margem lateral, aqui em azul, margem medial, aqui em roxo, margem superior, aqui em rosa. Então, pessoal, a margem superior da escápula, ela inicia no ângulo superior da escápula e finaliza
né, ela termina nessa depressão que a gente conhece como incisura escapular, ok? E logo após a incisura escapular, saindo aqui ó, lateralmente, a gente encontra uma proeminência óssea, uma saliência óssea bem importante, que é o ponto de inserção muscular de músculos como a cabeça longa do bíceps, por exemplo. E essa estrutura aqui, essa saliência óssea, nós chamamos de processo coracoide, certo? Processo coracoide, ok? Então essas são as estruturas que a gente consegue visualizar com maior facilidade na face anterior da escápula. Vamos dar uma olhadinha agora na face posterior dessa estrutura, tá? Na face posterior da escápula, a gente consegue observar facilmente que existe uma saliência óssea saindo aqui ó, da margem medial e indo em direção à região anterior da escápula, certo? Essa estrutura aqui, ó, nós chamamos de espinha da escápula. Espinha da escápula. E logo após a espinha da escápula, a gente tem uma proeminência óssea, uma saliência mais achatadinha, que é exatamente o ponto de articulação com a clavícula, certo? Essa região aqui nós chamamos de acrômio da escápula. É o acrômio. Acrômio, ok? Então, nós temos espinha da escápula e o acrômio da escápula. Vejam só também outra coisa interessante. Existem músculos que vão se inserir ao redor da escápula, né? Músculos que vão formar estruturas importantes de estabilização do membro superior. Entre eles, existem músculos que compõem o que a gente conhece como manguito rotador. Vocês vão aprender um pouco mais sobre isso na aula de sistema muscular do membro superior, certo? Mas quais são os músculos do manguito rotador? Rapidamente, só para a gente poder introduzir um paralelo de comparação. São 4, tá? Músculo supraespinal, infraespinal, redondo menor e subescapular. Desses, nós conseguimos encontrar analogias bem interessantes com acidentes anatômicos da escápula. Por exemplo, o músculo infraespinal ele fica localizado bem aqui, ó, nessa região. Por que infraespinal? Porque ele está abaixo da espinha da escápula, certo? E ele está localizado nessa região, nessa fossa aqui embaixo, certo? Percebam que aqui é uma fossa, tá? Então essa área abaixo da espinha da escápula nós chamamos de fossa infraespinal, que é onde repousa o músculo infraespinal. E acima da espinha da escápula nós também temos outra fossa, tá vendo? Essa fossa nós conhecemos como fossa supraespinal, que é exatamente também onde repousa o músculo supraespinal, certo? Vocês lembram que eu falei no começo da aula que a escápula se articulava anteriormente com o gradil costal, mas que era considerada uma articulação falsa, porque não há articulação direta osso com osso. Existe algo lá no meio que não é característico de uma articulação. E esse algo é um músculo. Esse músculo está repousando nessa fossa, aqui ó, na face anterior da escápula. Essa fossa nós conhecemos como fossa subescapular. E é exatamente onde repousa o músculo subescapular, que está lá entre a escápula e o gradil costal. Por isso que a articulação escápulo-torácica é considerada uma articulação falsa, porque existe lá um músculo entre eles que não é comum, né, em articulações convencionais. Ok? Vamos agora analisar a região lateral da escápula. Observe que existe aqui uma área articular, certo? Onde o húmero, né, a cabeça do húmero, que a gente vai falar, a próxima aula a gente vai falar sobre as partes anatômicas do húmero, né? A cabeça do húmero vai se articular bem aqui, ó, e vai formar o nosso membro superior. Essa região, essa cavidade, perceba que é uma cavidade bem rasinha, né? Por isso mesmo que o nosso ombro ele é uma articulação
que necessita muito da estabilização de outras estruturas, como ligamentos, cápsula articular, o próprio manguito rotador também, porque eu tenho uma anatomia óssea muito rasa. A cavidade glenoide, que é exatamente o nome dessa estrutura, dessa cavidade que está aqui, cavidade glenoide, ela é bem rasinha. E quando a cabeça do húmero se articula aqui, ela não encontra uma estabilidade muito grande e aí acaba necessitando da compensação de outras estruturas. E observe que superiormente e inferiormente existem também dois tubérculos, certo? Um em cima da cavidade glenoide e outro embaixo. Adivinha o nome desses tubérculos? Tubérculo supraglenoidal e tubérculo infraglenoidal. Tá certo, pessoal? Então essa é a nossa querida escápula. Estudamos ela, todos os acidentes anatômicos contidos aqui. E na próxima aula nós vamos conversar sobre os acidentes anatômicos presentes no esqueleto apendicular, certo? Na parte livre do esqueleto apendicular. A gente falou agora sobre a parte radicular, né? Sobre a raiz do esqueleto apendicular. Agora a gente vai começar a falar sobre a parte livre, começando com o húmero. Então vamos lá, vamos continuar agora conversando sobre o primeiro osso da parte livre do esqueleto apendicular, que é o nosso húmero, certo? Nosso húmero, ok? Então, o húmero, ele é dividido em 3 partes. A parte que está próxima do tronco, nós chamaremos de epífise proximal. Epífise proximal. O corpo do húmero nós chamaremos de diáfise. E essa região que está longe do tronco, nós chamaremos de epífise distal, certo? Então, nós temos aí a epífise proximal, a diáfise e a epífise distal do húmero, ok? Vejam agora quais são os acidentes anatômicos que a gente consegue encontrar apenas na epífise proximal do húmero. Então vamos dar continuidade agora, apenas focando nas estruturas encontradas na epífise proximal do húmero, certo? A primeira estrutura que a gente pode encontrar aqui é essa estrutura esferoide, tá? Que se articula com a cavidade glenoide, formando a articulação gleno-humeral. Essa estrutura aqui nós chamamos de cabeça do húmero. Logo após a cabeça do húmero, nós temos um pequeno estreitamento do osso. E esse estreitamento nós damos o nome de colo anatômico do húmero, certo? Colo anatômico do húmero. Seguindo, após o colo anatômico do húmero, nós temos 2 proeminências ósseas aqui, ó, certo? 2 proeminências ósseas, uma maior e uma menor, tá? O nome dessas proeminências ósseas é tubérculo maior e tubérculo menor do húmero. Então vamos lá. Cabeça do húmero. Depois da cabeça, nós temos o colo anatômico do húmero. Depois do colo anatômico, nós temos aqui o tubérculo maior do húmero e o tubérculo menor do húmero. Entre esses 2 tubérculos, nós temos um sulco. Tá vendo? Uma depressão entre esses 2 tubérculos. Este sulco nós chamamos de sulco intertubercular, porque é o sulco que está entre os 2 tubérculos, maior e menor. Sulco intertubercular do húmero, certo? E após isso, nós temos também um outro estreitamento, certo? Que nós conhecemos como colo também, só que é o colo cirúrgico do húmero e não o colo anatômico. Então essa linha rosada aqui, ó, é o colo cirúrgico do húmero, tá? Outra coisa interessante para a gente observar também na epífise proximal são as saliências que existem após os tubérculos. Então percebam que o tubérculo menor, ele tem uma saliência óssea, uma crista, logo após aqui ele, ó. Consegue observar? Ó?
Tubérculo menor, a gente tem essa crista, essa saliência óssea que conhecemos como crista do tubérculo menor, ok? E aqui nós temos também a crista do tubérculo maior do úmero, que é essa região aqui, ó, certo? Essa região conhecida como crista do tubérculo maior do úmero, certo? E ainda também o sulco intertubercular, a região que está entre os dois tubérculos, é importante também na nossa funcionalidade. Por aqui passa o tendão da cabeça longa do bíceps braquial. Então, ela passa por aqui, ó, por esse sulco intertubercular, ok? Na diáfise do úmero, nós temos alguns acidentes anatômicos aqui importantes para mencionar, né? Como, por exemplo, essa saliência óssea que fica localizada na região lateral do úmero, certo? Que é o ponto de inserção do músculo deltoide. O nome dessa região aqui é tuberosidade deltoide, porque o músculo deltoide ele se insere bem nessa região para fazer o movimento de abdução do ombro, ok? Outra coisa que nós encontramos também são pequenos forames contidos na diáfise do úmero que servem para nutrir essa estrutura. Esses forames, esses pequenos orifícios, nós conhecemos como forame nutrício, certo? Forame nutrício. E nas regiões bem próximas da região da epífise distal do úmero, nós encontramos duas cristas, ou seja, duas regiões mais salientes. Essa região aqui, ó, duas cristas. Nós encontramos então duas regiões importantes chamadas de crista supracondilar medial e do outro lado, crista supracondilar lateral, certo? Como é fácil a gente identificar, pessoal, se uma estrutura é medial ou se uma estrutura é lateral ao úmero? Vejam, é só olhar para a cabeça do úmero. A cabeça do úmero é uma estrutura medial, ela se articula com a cavidade glenoide. Então, tudo que tiver desse lado aqui vai ser medial. Então, crista supracondilar medial, crista supracondilar lateral, certo? Vamos ver agora a epífise distal do úmero. Na região de epífise distal do úmero, nós temos alguns acidentes anatômicos importantes também. Como, por exemplo, na região anterior do úmero, nós temos duas fossas, certo? Duas fossas. Essa fossa, que está localizada mais no centro, nós chamamos de fossa coronoide, certo? Fossa coronoide. E lateralmente à fossa coronoide, nós encontramos uma outra fossa chamada de fossa radial. Fossa coronoide, fossa radial, ok? Além disso, lateralmente ainda à fossa radial, nós encontramos uma saliência óssea conhecida como epicôndilo lateral. O epicôndilo lateral é o ponto de inserção de músculos que realizam movimentos como extensão de punho, certo? Então, epicôndilo lateral é uma estrutura que fica lateral aqui à fossa radial, certo? Inferiormente à fossa radial, nós encontramos uma parte mais arredondada, que é o ponto de articulação do úmero com o rádio, com o osso rádio. Essa estrutura mais arredondada nós conhecemos como capítulo do úmero, ok? Medialmente ao capítulo do úmero, nós temos aqui uma região por onde a ulna vai se articular, realizando o movimento de flexão e extensão de cotovelo. Essa região aqui nós conhecemos como tróclea. Então é a tróclea do úmero, ok? Perceba também que medialmente à tróclea do úmero, nós temos aqui uma depressão óssea, um sulco, por onde passa um nervo que é muito conhecido de muitas pessoas e você só consegue perceber a existência dele
Na hora que você bate o cotovelo em alguma parede ou alguma coisa, você sente aquele choque no seu braço, né? É exatamente porque o nervo ulnar passa por aqui bem superficial, exatamente em um acidente anatômico do húmero conhecido como sulco para o nervo ulnar do húmero, certo? Sulco para o nervo ulnar. E ainda caminhando medialmente na região da epífise distal do húmero, nós conhecemos essa outra saliência óssea, conhecida dessa vez como epicôndilo medial. Então nós temos dois epicôndilos no húmero, um lateral e outro medial. Ah, professor, como é que eu sei qual é o medial e qual é o lateral? Falei para vocês agora há pouco. Olha para a cabeça do húmero. Olha para a cabeça, a cabeça do húmero ela é medial. Então tudo que tiver nessa região vai ser medial também. Tá? Então isso aqui, epicôndilo medial, epicôndilo lateral. Não é à toa que essas saliências que estão acima dos epicôndilos são chamadas de crista supracondilar lateral, crista supracondilar medial, certo? Tudo isso, pessoal, a gente encontra aqui na face anterior do húmero. Vamos colocar esse húmero agora de costas. Vamos olhar agora ele, sua face posterior, e vamos observar que existe também um acidente anatômico muito importante, que é conhecido como fossa do olécrano, certo? Existe um acidente anatômico na ulna conhecida como olécrano, e esse acidente anatômico ele encaixa, ele se articula perfeitamente nessa fossa do olécrano, e é ela que impede o movimento de extensão além do fisiológico, ok? Terminamos então de estudar o nosso húmero. Vamos agora para a região do antebraço, falar sobre agora o rádio e a ulna. Antes de seguir para o antebraço, vamos observar como é que essas estruturas se articulam entre si. Então vejam, aqui está a epífise distal do húmero. Observe como ela se articula com esse osso aqui, ó, azulado, que a gente conhece como rádio, e como ela se articula também com esse osso roxo, que a gente conhece aqui como ulna. Então, a cabeça do rádio, de falar sobre ela, se articula com o capítulo do húmero, tá? Enquanto que a incisura troclear se articula com a tróclea. O olécrano ele fica exatamente próximo e ele se articula muito bem com essa fossa do olécrano, certo? Consegue observar aqui essa estrutura se articulando perfeitamente, ok? Agora sim, vamos falar sobre esses dois ossos importantes do nosso antebraço, o rádio e a ulna. Observem o seguinte, se a gente colocar aqui essa estrutura em posição anatômica, tá? Vamos colocar ela em posição anatômica aqui. Ou seja, palma da mão voltada para frente, tá? Estrutura em posição anatômica, eu consigo observar que essa região aqui ela é lateral, enquanto que essa região é medial, certo? Logo, o rádio é um osso que está localizado na região lateral do nosso antebraço, enquanto que a ulna é um osso localizado na região medial do antebraço, ok? Rádio é lateral, ulna é medial. E percebam que a ulna, né, essa daqui é a ulna, é uma estrutura, é um osso que ele também é dividido em três partes, né, assim como o rádio. Nós temos também a sua epífise proximal, a sua diáfise e a epífise distal. Vamos olhar quais são as estruturas anatômicas contidas aqui nessa epífise proximal. Bem, a ulna possui alguns acidentes anatômicos na sua região proximal. A parte proximal da ulna tem alguns acidentes anatômicos interessantes para a gente olhar. Observem, vou colocar aqui numa visualização sagital. Existe essa proeminência óssea que conhecemos como olécrano e outra saliência óssea que conhecemos como processo coronoide. Então, nós temos aqui o olécrano e o processo coronoide. Entre o olécrano e o processo coronoide, nós temos uma
depressão conhecida como incisura troclear. Incisura troclear, certo? Lateralmente ao processo coronoide, nós temos uma outra incisura, conhecida como incisura radial. É o ponto de articulação entre o rádio e a una. A articulação proximal do rádio e da una acontece formando essa incisura, essa marca chamada de incisura radial, certo? E medialmente ao processo coronoide, nós temos essa outra estrutura também, uma saliência óssea conhecida como tuberosidade da una. Tá? Então, olecrano, que é esse ossinho que a gente tem aqui no braço, bem fácil de encontrar e palpar, certo? Incisura troclear, que é exatamente o ponto de articulação da una com a tróclea do húmero, tá? Então, olecrano, incisura troclear, processo coronoide, incisura radial e tuberosidade, desculpa. Vamos lá, peraí só um minuto. E tuberosidade da una. Na diáfise do húmero, nós conseguimos encontrar também 3 margens e 3 faces. 3 margens e 3 faces. Começamos pelas faces, certo? Anteriormente, nós encontramos logo de cara aqui a face anterior. Então, face anterior da una, certo? A face anterior da una, ela é seguida lateralmente por uma margem, que conhecemos como margem interóssea. Depois da margem interóssea, nós temos a face posterior da una. Depois da margem posterior, nós temos uma outra. Depois da face posterior, nós temos uma outra margem, conhecida como margem posterior, certo? E por fim, nós temos uma face medial da una, que é delimitada pela margem posterior e pela margem anterior da una. Seguimos agora, então, para a parte distal da epífise da una, certo? Ou seja, a epífise distal da una. Aqui é rapidinho, não temos muitos acidentes anatômicos para ver. Temos basicamente 3, certo? Então, a cabeça da una, que seria toda essa região aqui, ó, a cabeça da una, ela é distal, certo? Isso é interessante para a gente não confundir. A cabeça da una é distal. A cabeça do rádio, que a gente vai ver na próxima aula, ela é proximal. Então, cuidado aí na hora quando você estiver estudando, tá? Cabeça da una, distal, certo? E existe na cabeça da una uma superfície articular. E essa superfície, ela tem o formato de uma circunferência, né? Então a gente chama de circunferência articular da una. E essa saliência óssea que a gente consegue encontrar aqui, ó, muito facilmente também identificado lá na região distal do nosso antebraço, a gente consegue observar uma saliência óssea, é exatamente essa região aqui que conhecemos como processo estiloide da una, ok? Processo estiloide da una. Esse aqui é o rádio, o osso rádio. Vamos observar os acidentes anatômicos da parte proximal do rádio, certo? Então nós temos aqui a cabeça do rádio. Lembra que eu falei para vocês que a cabeça da una ela é distal, mas a cabeça do rádio é proximal, ok? Então nós temos aqui a cabeça do rádio, certo? A cabeça do rádio, a circunferência articular do rádio, que é toda essa região aqui, e a parte que se articula lá com o húmero, que é essa parte aqui, nós chamamos de faceta articular do rádio, certo? Então, a cabeça do rádio é tudo isso, a circunferência articular e a faceta articular do rádio, ok? Depois da cabeça do rádio, nós temos um estreitamento, e esse estreitamento nós conhecemos como colo do rádio, colo do rádio. Ok? Ainda nós conseguimos encontrar essa proeminência óssea conhecida como tuberosidade do rádio, ok? Já na região distal do rádio,
nós encontramos algumas estruturas anatômicas também, como por exemplo, essa saliência óssea que está localizada na região lateral, conhecida como processo estiloide do rádio. Então existem dois processos estiloides, o processo estiloide da ulna e o processo estiloide do rádio, ok? Um é lateral e o outro é medial. Depois de ter estudado sobre todo o membro superior, húmero, rádio, ulna, vamos agora aprender sobre os ossos da nossa mão, certo? Então a nossa mão ela é composta pelos ossos do carpo, certo? São 8 ossos que a gente vai aprender aqui, ó. Vamos colocar em posição anatômica, vamos? Vamos colocar em posição anatômica, tá? Então, 8 ossos do carpo, nós temos 5 metacarpos, tá? E nós temos as falanges, certo? Então, vamos enumerar aqui esses dedos, tá? Esse dedo aqui, que a gente conhece como polegar, na verdade ele é o primeiro dedo. Primeiro dedo, segundo dedo, terceiro, quarto, quinto dedo, certo? Então, nós temos 5 metacarpos, que são enumerados de 1 a 5, e nós temos as falanges. Perceba que no primeiro dedo só existem 2 falanges, né? 1, 2. Nos demais existem 3. 1, 2, 3. Certo? Qual é o nome dessas estruturas? As falanges que se articulam com os metacarpos, nós chamamos de falanges proximais. As falanges que, no caso do primeiro dedo, né? Essa outra falange aqui, que se articula com a falange proximal, nós chamamos de falange distal. Só que do segundo ao quarto dedo existe uma falange intermédia, certo? Falange intermédia. Então a gente tem falange proximal, falange intermédia e falange distal. Vamos voltar falando agora sobre os ossos do carpo. São 8 ossos, tá, pessoal? Vamos lá. Vou dar um zoom aqui nesses ossos. Então, para questões de estudo, nós vamos dividir da seguinte maneira. O carpo, ele possui 2 fileiras, certo? Então vamos chamar essa fileira aqui, ó, de ossos, vamos chamar de fileira proximal, certo? Essa daqui, ó, desse azulzinho até esse outro azulzinho. Então aqui a gente tem a fileira proximal. E essa outra aqui a gente vai chamar de fileira distal, certo? Vamos lá. O primeiro osso que a gente vai ver é esse aqui, pisiforme, certo? Pisiforme. Ele se articula aqui embaixo com outro osso do carpo, chamado de piramidal. Então, pisiforme, piramidal. Lateralmente ao osso piramidal, nós temos um outro chamado de, pisiforme, piramidal, nós temos esse outro chamado de semilunar. Pisiforme, piramidal, semilunar, certo? Lateralmente ao semilunar nós temos esse outro conhecido como escafoide. Pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide. Uma curiosidade do escafoide é porque ele é um osso que não tem nenhum músculo inserido nele. Ele depende basicamente da movimentação dos outros ossos ao seu redor. Tá? Então é um osso que não tem nenhum músculo inserido nele. Então pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide. E aí, terminamos a fileira proximal, certo? São 4 ossos na fileira proximal. Vamos começar agora a fileira distal. Escafoide, no caso, né, na fileira proximal, pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide. Esse aqui a gente vai chamar de trapézio, tá? Osso trapézio. Medialmente ao osso trapézio a gente vai ter o trapezoide, certo? Medialmente ao trapezoide a gente vai ter esse outro osso aqui amarelinho conhecido como capitato. E medialmente ao capitato a gente vai ter esse outro aqui que tem esse ganchinho, ó, tá vendo? Conhecido como amato. Amato com H, certo? Pisiforme, piramidal, semilunar, escafoide, trapézio, trapezoide, capitato,
amato. São os 8 ossos que compõem o carpo. Dando seguimento, então, vamos estudar agora os ossos do metacarpo, certo? Basicamente, nós temos 5 metacarpos, enumerados de 1, vamos colocar em posição anatômica, isso, enumerados de 1 a 5, tá? Então, primeiro metacarpo, segundo, terceiro, quarto e quinto. Cada um desses metacarpos é dividido em 3 partes, só isso, ó. Essa parte proximal a gente chama de base, essa azulzinha base, essa parte amarelinha nós chamamos aqui de corpo do metacarpo, nesse caso específico, corpo do segundo metacarpo, e base do, cabeça, vou voltar, tá? E cabeça do metacarpo, certo? Mais especificamente, cabeça do segundo metacarpo. E aí vai ter base do terceiro metacarpo, corpo do terceiro metacarpo, cabeça do terceiro metacarpo. Ok? Pessoal, assim como os metacarpos, as falanges também possuem as mesmas divisões. Então nós temos aí a base da falange proximal do segundo dedo, corpo da falange proximal do segundo dedo e cabeça da falange proximal do segundo dedo, ok? Isso se aplica a todas as outras. Por exemplo, aqui, base da falange proximal do quarto dedo. Aqui em cima, ó, base da falange intermédia do quarto dedo, ok? Então as falanges são divididas dessa maneira. Lembrando que o primeiro dedo só possui 2 falanges, enquanto que o terceiro, quarto, o segundo, terceiro, quarto e quinto dedos possuem 3 falanges, porque a gente vai ter no primeiro dedo falange proximal e distal, e nos demais falange proximal, intermédia e distal.